pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje, sexta-feira, dia 9 de outubro. Hoje vocês irão aprender o conteúdo sobre os órgãos dos sentidos. Nosso conteúdo de hoje é sobre os órgãos dos sentidos. Na aula passada, vocês aprenderam, né, que o nosso corpo, o corpo humano, ele é dividido em três partes principais, que são cabeça, tronco e membros, não é mesmo? Aí tem os membros superiores, que são os braços, né? Braços, antebraços e mãos. Membros inferiores, que são coxa, pernas e pés. Então, vocês aprenderam na aula passada sobre essas três partes, não foi mesmo, pessoal? Hoje vocês irão aprender sobre os órgãos dos sentidos. Então, vejam só, o nosso corpo, ele também, né? O nosso corpo, ele possui órgãos que nos permitem perceber. Eles permitem nos perceber e descobrir o mundo. Que eles são chamados, esses órgãos são chamados de olhos, orelhas, língua, nariz e pele. Então, a língua, né? Nós temos a língua, nós temos a orelha, nós temos o nariz, os olhos e a pele. Os olhos, pessoal, os olhos, eles são os órgãos da visão. Então, aqui nós temos os órgãos, tá certo? Quais são os órgãos? Os órgãos são olhos, os olhos, né? Orelhas, nariz, língua e a pele, a nossa pele. E aqui nós temos os sentidos. Os sentidos são visão, audição, paladar, olfato e tato. Então, aqui eu tenho enxergar, né? Meus olhos é um órgão da visão. Eu tenho as minhas orelhas, né? As nossas orelhas são os órgãos da audição. Nós temos o nariz. Nariz é um órgão do olfato, certo? Nariz é o órgão do olfato. Chama a língua. A língua é o órgão do paladar. E a nossa pele é o órgão do tato. Então aqui os olhos são os órgãos de quê? Da visão. As orelhas são os órgãos da audição. A língua é o órgão do paladar. O nariz é o órgão do olfato. A pele é o órgão do tato. Então, quais são os órgãos? Os órgãos do sentido. Quais são os órgãos dos sentidos? Os órgãos do sentido são o quê? Olhos, orelha, língua, nariz e pele. E quais são os sentidos? Os sentidos são visão, audição, paladar, olfato e tato. Então, vejam só, os sentidos, eles nos ajudam a quê? Eles ajudam a perceber tudo que nos rodeiam. As imagens, os sons, os frios, o calor, o cheiro e os sabores. Então, são eles que nos permitem, que nos ajudam a perceber tudo isso, tudo que está ao nosso redor. Então, os nossos sentidos são quais? São esses aqui que eu já falei para vocês, né? Visão, audição, paladar, olfato e tato. Esses são os sentidos. Então, são eles que nos ajudam a descobrir, a perceber tudo que está ao nosso redor. Nós temos a visão. A visão é o sentido que permite o quê? O que é que a visão ela permite, gente? Ela ajuda, é o sentido que permite o quê? Permite perceber tudo que está ao nosso redor. A nossa visão, nós percebemos se está claro,
se está escuro, né mesmo? A saber o tamanho das coisas, se é pequeno, se é grande, o movimento das coisas quando elas se movimentam, a cor dos objetos, né? Das pessoas, dos animais, e tudo a gente, a nossa visão, ela faz com que ela permite que nós percebemos tudo que está ao nosso redor, né? Então, todos os elementos da natureza. Nos olhos nós encontramos o órgão chamado o quê? Aliás, nossos olhos são os órgãos chamados nossos olhos são os órgãos de quê? Da visão. Então, nossos olhos são os órgãos da visão. A audição. A audição é o quê? São as nossas orelhas. Quem são os órgãos da nossa audição? São as orelhas. Nós conseguimos o quê? Nós conseguimos ouvir por meio do sentido da audição. A audição é o sentido, tá, pessoal? Alguns sons, né, aqueles sons agradáveis ou alguns sons desagradáveis, também a gente consegue perceber, né, se o som agrada a gente, se não agrada, se está muito alto, se está muito baixo. Então, se você consegue aquelas músicas preferidas, né, então a gente consegue distinguir os sons agradáveis dos que não sejam agradáveis, dos sons desagradáveis. Então, as orelhas são os órgãos responsáveis pelo quê? Pela audição, certo? Aí vem o tato. O tato é o quê? A nossa pele. A nossa pele. Ao tocarmos um objeto, até se você fechar os seus olhos, né, de olhos vendados, você vai perceber que é um lápis. Então você vai perceber se é macio, se é áspero, né? Se é liso. Então você vai perceber. Se você, mesmo com os olhos fechados, né? Seus olhos vedados, você vai, se você tocar em um animal, você vai saber se ele é macio, se ele é fofo, como é que ele é, né? Então a pele, ela nos permite a perceber essas coisas, como por exemplo, nos permite quando a gente sente frio, né? Quando a gente sente frio, quando a gente tá com calor, então isso é o que? É a nossa pele, né? E o órgão da pele é qual? O órgão o órgão do tato é qual? É a nossa pele, né? O sentido do tato o sentido, tô trocando tudo aqui. O sentido da pele é o quê? É o órgão, tá, pessoal? Desculpa aí. Então vejam só, nós temos também, além da visão, da audição, do tato, né? Nós também temos o quê? Temos o olfato. O olfato é o quê? Qual é o órgão do olfato? É o nariz, não? É o sentido que nos permite diferenciar os cheiros. O cheiro, se está cheio. Se o cheiro é bom, se o cheiro é ruim, né? Se pode ser bom, como o da comida, né? Da comida, de uma carne assada, se nós gostamos, né? Ou som ruim, como do cheiro de esgoto, né? O cheiro do esgoto é um cheiro ruim. Então, o nariz é o quê? O nariz é o órgão do olfato. Aí vem o paladar. O paladar é o quê? É a nossa... Qual é o órgão do paladar? O órgão do paladar é a língua. Então, conseguimos saber o gosto dos alimentos. Se está frio, né? Se ele está quente, se ele é doce, se ele é azedo, né? Se ele é azedo. A língua, ela é responsável pelo quê? Pelo paladar. O paladar, ele pode receber ajuda também do olfato. Quando a gente está gripado, né? Quando a gente está gripado, o que é que acontece? A gente não sente vontade de comer, né? A gente não sente nem fome. Por quê? O nosso nariz,
o nosso nariz, ele funciona de uma seguinte forma. Se você não está conseguindo respirar, você não está conseguindo sentir o cheiro. Se você não sente o cheiro, você não vai conseguir sentir vontade de comer, né? Então é por isso que às vezes quando a gente está gripado, a gente não percebe sentir o gosto dos alimentos, porque você não consegue sentir o cheiro. Então, como é difícil, né? Quando a gente você sente o gosto da comida quando está gripado, né? Quando é difícil. Geralmente as pessoas, quando elas estão gripadas, elas sentem dificuldade para comer. Isso já aconteceu com vocês? Com certeza, né? Já aconteceu. Agora, pessoal, a gente tem que ter um certo cuidado nesses órgãos, né? Os olhos. Digamos, os olhos, a gente tem que ter muito cuidado. Não está muito próximo a computadores, a televisões, né? Então, não tá ali com o celular o tempo todo. Por quê? Porque ali você vai desgastar a sua visão. Você pode ter problemas futuros com a sua visão. Então, existem pessoas que elas têm dificuldade de enxergar. Então, elas precisam usar óculos. No caso, a tia mesmo não consegue ler um livro sem estar com óculos. Então, eu preciso desses óculos. E existem pessoas que mesmo com óculos, elas não conseguem ler. Então, essas pessoas, elas são chamadas de quê? De pessoas com deficiência visual. E para elas ler, existem umas letrinhas que é em alto relevo, são pontilhadozinho, que chamam, elas são em alto relevo e são chamadas de leitura em braille, que é para as pessoas que têm problemas, que têm deficiência visual. Existem aquelas pessoas que não conseguem ouvir, elas têm orelha, né? Mas elas têm problema de audição. Então são chamados de quê? De pessoas, são chamados de deficiente auditivo. Então, como é que a gente vai conseguir se comunicar com essas pessoas? Como é que elas conseguem saber o que você está falando? É através de quê? Através de gestos, né? Gestos que são chamados de libras. Quando você faz assim para alguém, se você fazer assim para uma pessoa que ela não tem, ela tem deficiência auditiva, ela não vai conseguir ouvir, mas ela vai entender que você está dando com a mão para ela. Se fizer assim, ela vai entender. Então existe a língua, né? A língua em libras, que tem muitas pessoas que falam muito bem. Existem os professores, a tia aqui não sabe falar em libras, certo? Mas existem muitos professores que eles são treinados, eles são especializados, né, para trabalhar com essas pessoas que têm problemas, que têm deficiência auditivas, certo? Então, pessoal, vocês vão ter uma atividade no livro, tá? Aí na página 51 e 52. Eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês aí na página 51, que eu vou explicar a atividadezinha para vocês, tá, pessoal? Então, observa aqui direitinho. Na página 51 vai ter uma atividade. Questão 1. A questão 1, você vai ler um poema, certo? Você vai ler o poema. Eu vou ler esse poema aqui para vocês, tá? Vocês vão acompanhar e depois vocês irão responder essa atividadezinha aí. Vejam só. O sentido dos animais. Toda flor pelo caminho. A abelha pousa e cheira. O morcego é curioso, sempre atento com as orelhas. O gato muito manhoso, nunca nega um alisado. O gavião voando, calmo, enxerga tudo lá do alto.
Já o leão, pobre coitado, vive com dor de dente, mas quando mostra a sua boca, nenhum bicho fica na frente. Eita! E aí, pessoal? Aproveitando esse poema, eu vou falar sobre o que nós devemos, quais são os cuidados que nós devemos ter com o paladar. Com o paladar. Qual é o órgão do nosso paladar? Qual é? É a língua, né? Mas não só é através dela que a gente sente também o paladar, não, o sabor das coisas, não. A gente tem que estar com a nossa boca sadia, não é mesmo? E para isso, a gente tem que cuidar da nossa boca, para que a língua possa sentir esse paladar, esse sabor, né? O sabor dos alimentos. Então, pessoal, a gente deve ter muito cuidado com os nossos dentes, certo? Há pessoas que têm o hábito de escovar os dentes apenas quando acorda. Na hora que acorda, vai lá, né? Lava o rosto, escova os dentes, aí vai lá, toma café, e aí passa o dia comendo doce, tomando refrigerante e nada de lembrar de escovar os dentes. E aí, será que essa pessoa ela está agindo corretamente? Não, de jeito nenhum. Olha, a gente tem que escovar os nossos dentes, nós temos que escovar os nossos dentes pelo menos 3 vezes ao dia, certo, pessoal? Depois do café, né? Após o café, após o almoço e pelo menos ao deitar, né? Antes de dormir. A escovação principal é antes de você dormir, sabia, pessoal? Porque se você dormir com a sua boquinha, com seus dentinhos ali cheio de alimentos, o que é que vai acontecer? Principalmente os doces. Aqueles, né? Os bichinhos vão lá e estragam seus dentes. O que é que vai acontecer? Você vai ficar com dentes estragados, né? Vai ter dor de dente, igual o leão, ficar com o hálito que ninguém aguenta nem chegar perto, não é mesmo? Você vai ficar até com vergonha de chegar perto das pessoas. Então, tem que cuidar da sua boquinha, ok, pessoal? Escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia, tá? Antes de dormir, lembra, não pode esquecer, escovar os dentes. Quando você acorda, se você quiser escovar, tudo bem, né? Mas se não quiser, lava a sua boca com água, porque você não comeu nada mesmo, você só vai lavar e toma seu café. Agora, após o café, tem que escovar os dentes. Após o almoço, tem que escovar os dentes. Então, pessoal, principalmente ao comer doces, que os doces, refrigerantes, são os mais causadores de cáries, né, dos dentes. Então, por isso que o leão tá aí, dor de dente, né? Por quê? O leão não escova os dentes, não é mesmo? Então, agora vamos lá para a questãozinha da letra A. Qual órgão faz com que o gavião consiga enxergar tão bem? Qual é o órgão? Olha, pessoal, não esqueçam, órgãos são o quê? Olhos, orelhas, língua, nariz e pele. Qual é o órgão que faz com que o gavião enxergue tão bem? Letra B. Qual sentido cada animal do texto está usando? Qual o sentido que cada animal do texto? Agora é sentido. Quais são os sentidos? Visão, audição, paladar, olfato e tato. Por exemplo, se você vai escrever a abelha, qual é o sentido que a abelha está usando? O que é que a abelha está fazendo? Ela está cheirando tudo quanto é de flores. Então, qual é o sentido que a abelhinha está usando aí? Qual é o sentido? Você sente o cheiro, não é com o nariz? E qual é o sentido? O sentido do nariz. O sentido do nariz é o olfato. Então, você vai escrever abelha, olfato. Aí vai escrever o morcego. Qual é o sentido que o morcego está usando aí? Então, é isso que você vai responder aí na letra B, tá, pessoal? Aí vem a letra C. Quais cuidados devemos ter com a boca para não termos um problema igual ao do leão?
Quais são os cuidados? A tia falou nesse instante o que é que você deve fazer, né, gente? Para não termos problemas igual ao do leão, você deve fazer o quê, né? A gente tem que escovar os dentes, né? Escovar os dentes, usar, assim, a tia não falou, tem que usar o fio dental, porque o fio dental você tira aquela sujeirinha que às vezes, muitas vezes a escova não consegue tirar, né? Então, o que que tem que fazer para você não ficar igual ao leão? Credo, de jeito nenhum, né não, pessoal? Vamos lá. 2. Marque com X os órgãos do sentido que mais usamos de acordo com os desenhos. Aí tem, lá em cima tem os olhos, né? Tem o nariz, tem a língua e tem a orelha. Aí ali na horizontal aí tem os olhos, o nariz, a língua e a orelha. E na vertical, quais são as figuras que tem na vertical aí? Tem um buquê de flores, né? Tem uma TV, tem um doce, tem um violão, tem a maçã e tem o picolé. Então, de acordo com os órgãos dos sentidos, qual que mais usamos de acordo com os desenhos? Digamos, o buquê de flor. O buquê de flor. Qual é o órgão que alguém, né? Eu tô vendo aquele buquê de flor ali. Qual é o órgão que eu vou utilizar? Qual é o órgão que eu uso mais? Aliás, qual é o órgão que eu vou usar mais para ver o buquê aí? Os olhos, né? E flor, você sente um cheiro, né? Então a gente vai usar os olhos e o nariz aí, né? Não, pessoal? Então você marca um xizinho. E a TV? A TV, qual é o órgão que você utiliza mais aí para a TV? Na TV você pode até desligar, aliás, baixar o volume, não ficar com volume nenhum, mas você fica vendo, né? Então você usa o quê? E você usa o quê? Para você ouvir a TV, né? Você vai ouvir o quê? Então, quais são os órgãos que você utiliza? E para o doce, quais são os órgãos que você utiliza? Aí, os órgãos são esses aqui: olhos, orelha, língua, nariz e pele. Aí tem o violão, a maçã e o picolé. Agora a questão 3. Na questão 3 tem: substitua o desenho e complete as frases. Então, Aninha sente gosto de sorvete pela... O que está mostrando aí, pessoal? Está mostrando o quê? Uma língua, né? Então, você vai escrever o nome dos órgãos aí, tá? César viu o quadro com os seus... Então, vocês vão completar aí, tá certo, pessoal? Agora aqui na página 52. Na página 52, abra o livro aí de vocês, aí na página 52, que eu vou explicar a próxima. Questão 4. Na questão 4, quais sentidos estão sendo utilizados nas situações abaixo? Sentido, pessoal. Pessoal, sentido, cuidado para vocês não confundir sentido com órgãos, tá certo? Então, lendo o livro, qual é o sentido que vai ser usado aí? Visão, audição, paladar, olfato ou tato? Então, é dessa forma que vocês irão completar aí, tá certo? Sentimos o aroma do perfume. Qual é o sentido? Visão, audição, paladar, olfato ou tato? Agora, na quinta questão. Quinta questão diz o seguinte: escreva o nome de alimentos que têm sabor azedo, né? Ácido, amargo, salgado, doce. Então, você vai escrever o nome de um alimento, baixa o nome de um alimento, certo, pessoal? Questão 6. Escreva C se a afirmativa for correta e I se for incorreta. Então, a primeira: não se deve limpar as orelhas nunca. Não se deve limpar as orelhas nunca. Será que a gente não deve? Outra, essa questão da orelha. Cuidado, cotonetes nunca deve ser colocado, você limpar a sua orelha somente pela parte externa. Nunca colocar o cotonete lá dentro, que você pode perfurar, né? E você ter problemas auditivos no futuro. Então, tomou banho, tá molhado, então passa ou a toalha, né? Ou então o cotonete mais na parte externa, não na parte interna, tá, pessoal? Tem que ter muito cuidado aí. Principalmente as crianças, né? Que não sabem, nunca colocar
nenhum objeto, né? Nenhum objeto que perfure, que tem pontas, né? As pontinhas, que tem a pontinha muito fina, tem que ter muito cuidado. Não fura. Passar protetor solar antes de sair ao sol é uma forma que nós temos que cuidar da nossa pele, né? A nossa pele, para que você sinta, né? Para que a sua pele esteja sempre saudável, tem que o quê? Tomar banho todos os dias, né? Ao sair ao sol, você tem que passar protetor solar, não é mesmo? Para que o sol não venha a queimar a sua pele e causar queimadura mesmo, não, pessoal? Tem que ter muito cuidado, principalmente sair ao sol depois de 10 horas, né? É bom pela manhãzinha, digamos, 6, 7 horas, você pegar um solzinho sem protetor solar. Isso faz bem, porque o sol, né, ele tem a vitamina D. Então é bom você levar um solzinho pela manhã e depois de 5 horas, tá certo? Agora depois disso não é bom, tem que usar protetor solar sim. Os pelos do nariz ajudam a filtrar o ar que respiramos. O pelo do nariz, ele ajuda a respirar, a gente respirar, ele filtra o ar. Então, é bom evitar respirar pela boca. Tem pessoas que ficam, principalmente quando está correndo, né? Ficar correndo de boca aberta. Quanto mais, se você ficar correndo de boca aberta, você vai cansar com mais facilidade. Então, é bom você respirar pelo nariz. Agora, soltar o ar pela boca. Você inspirar e expirar. Inspirar, o ar entra. Expirar, o ar sai. Então, respirar, quando você está respirando, o gás oxigênio vai entrar o quê? Filtrado pelo seu nariz, porque os pelos que nós temos nos nossos narizes para quê? É para filtrar esse ar, tá, pessoal? Deficientes auditivos se comunicam por meio de sinais. Os deficientes, eles se comunicam, deficientes auditivos, eles se comunicam como? Por libras, né, pessoal? E libras é o que? São sinais, né? Sinais são por meio de sinais. Na questão 7, responda as perguntas sobre as imagens abaixo. Então, observe que tem esse homem, essa pessoa, ele é um deficiente visual, tá, pessoal? Ele não enxerga. Ele está usando, você observe que ele está, né? Essa pessoa, ele está com objeto, né, na mão, e ele está andando, ele não está conseguindo enxergar. Então, ele é um deficiente o quê? Um deficiente visual. Então, qual o sentido da pessoa na imagem acima não funciona corretamente? Qual é o sentido? O sentido é esse daqui. Qual é o sentido que não funciona em uma pessoa que é deficiente visual? É o sentido visão, audição, paladar, olfato ou tato. Então, você vai escrever aí, tá, pessoal? Letra B. Como se chama o sistema de leitura inventado para pessoas com essa deficiência? A pessoa que tem deficiência visual, qual é o sistema de leitura inventado para pessoas com essa deficiência? Elas chamam que vocês lembram lá atrás, né? Que eu falei para vocês que os deficientes visual, a leitura deles é em braille, né? São aqueles pontinhos, as letrinhas elas são feitas em alto relevo, aqueles pontinhos alto relevo, que a pessoa passa o dedo e ela vai conseguindo ler mesmo sem ver, através só do tato. Ela usa o tato, tá? Para poder fazer essa leitura. Letra C. Que sentido um deficiente visual ele usa para reconhecer um objeto? Qual o sentido que ele usa? Ele não está enxergando, mas ele pega nesse objeto aqui, né, sem ver. Qual é o sentido que ele usa aqui, pessoal? Ó, eu tô usando. Qual o sentido que eu tô usando aqui, ó? Eu tô com lápis na mão, eu não estou com lápis na mão. Se você, com os seus olhos fechados, você vai passar a mão em um animal, você vai saber se é um cachorro, se é um gato, se é um patinho, não é mesmo?
Você vai sentir. Então, qual é uma pessoa que tem deficiência visual? Qual é o sentido que ela vai usar? Visão, audição, paladar, olfato ou tato, se ela não consegue enxergar? Aí, letra D. Escreva um recado abaixo, incentivando o respeito a todas as pessoas. Então, escreva um recado abaixo, incentivando o respeito a todas as pessoas. Sabemos, né, pessoal, que nós temos que ter respeito às pessoas. E as pessoas que têm deficiências, elas têm que ser respeitadas, não é mesmo? Então, qual o conselho que você daria? Então, eu aqui encerro, tá, pessoal? A aula, desejando um fim de semana abençoado para todos vocês. Que Deus nos proteja, que nos dê muita saúde, não é mesmo? Para que nós, né, nos encontramos na próxima aula. Que todos estejam bem. Um grande beijão para todos vocês. Tchau, até a próxima aula, pessoal.